qual é essa linguagem química? Eu já comecei a falar para vocês já começam a perceber que há algo diferente. Por exemplo, o sinal de mais, se ele está antes ou depois da seta, ele tem o quê? Um significado diferente. A própria seta, ela não significa direção na química. Em uma equação química, a seta significa o quê? Transformação. Então a química ela tem toda uma linguagem. Para que essa linguagem, professor? Para sintetizar o fenômeno. Escrever em uma linha aquilo que poderia ser falado, né, ou pensado ou idealizado em, por exemplo, um texto ou talvez até em um livro. Então, primeira questão da linguagem química é o que? É a linguagem que a gente usa para sintetizar o que? Os elementos químicos. Por que isso, professor? Para padronizar. Tá? Então a linguagem química ela veio para padronizar. Para que padronizar? Para que a ciência se desenvolva. Tá? Para que a ciência se desenvolva, a gente precisa criar padrão. Para que não seja uma coisa no Brasil e lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa ou na África, sejam coisas diferentes. Se forem coisas diferentes, vai ser difícil conversar entre si. E como a ciência ela tende a tentar padronizar, homogeneizar, ter o maior número de possível de pessoas, né, para contribuir com ela, para que ela evolua, então padronização é interessante e é ideal. Então, por mais que o nome em português do alumínio seja escrito dessa forma, em outras línguas pode ser escrito de uma forma totalmente diferente. Então a química padronizou como? Independente do nome, né, se for em russo, árabe ou japonês, o alumínio não seja escrito dessa forma, o símbolo do alumínio vai ser AL. Tá? E esse símbolo vem do quê? Do nome alumínio na língua latina, ou vem do latim. Certo? Então esses símbolos eles têm origem o quê? No nome latim dos elementos químicos. Por exemplo, chumbo em português se escreve assim. Só que o símbolo do chumbo não é CH, como está aqui no alumínio. É PB. Por quê? Chumbo em latim significa o quê? Plumbum. Plumbo. Tá? Então, PIB. Por isso que é PIB. Algumas coisas, ó, parecem, tá vendo? Mas outros símbolos não parecem. Então, esses símbolos, gente, são padronizados pela química. Então, se a gente estiver falando com um químico, ou com uma pessoa que sabe química, por exemplo, lá na África do Sul, se a gente falar sobre o símbolo AL, ele já vai saber, essa pessoa já vai saber que estamos falando do alumínio. A mesma coisa se a gente falar, por exemplo, Mg, vai saber que é do magnésio. Por mais diferente que seja o nome magnésio, por exemplo, na língua local. Tá? Então, por isso que é importante. Então, aqui aparecem também algumas aplicações desses diferentes elementos químicos. Tá? Esses elementos químicos produzem substâncias, certo? Que têm várias utilidades. Por exemplo, o alumínio é muito presente nas nossas casas, né? Principalmente na cozinha, né? Para utensílios domésticos, para papel alumínio e outras coisas. Chumbo está presente em baterias, principalmente, algumas chapas, né? Principalmente aquelas chapas de raio-x. Cloro, muito presente também nos produtos de limpeza. Cobalto, na radioterapia, tá? Para determinação de umidade do ar. Cobre, né? Praticamente os fios elétricos, a maioria deles é feito de cobre e nas nossas moedas também. Enxofre, muito utilizado para produzir pneus, certo? Ele junto com a borracha, ele dá maior resistência a essa borracha, produção de pneus, inseticidas também. O ferro, um dos mais conhecidos, né? Utilizados na construção civil e em outras coisas. O hélio, aqueles balões meteorológicos, né, para medir como que está a meteorologia local. Hidrogênio também tem várias aplicações. Uma das aplicações mais promissoras é como um combustível. Tá? Magnésio, para liga metálica, né, aquelas rodas de liga leve em carros, né, que são as rodas mais caras, são aquelas rodas leves, bonitas. Ela é produzida a partir de magnésio. E o neônio, aqueles letreiros iluminados, a gente chama de luz neon, né? Muita gente chama.
tem aquela coloração por conta do neon. Então, como classificar as diferentes substâncias, tá? Classificar, padronizar, organizar, isso são coisas muito rotineiras na ciência. Porque quando a gente classifica, organiza e padroniza, a gente aumenta a possibilidade das pessoas conhecerem, compreenderem e entenderem aquilo que a gente está falando. Tá bom? Então, tem elementos químicos, gente, vocês vão observar isso com o tempo, que o nome do elemento químico é o mesmo do nome da substância, ou da substância mais conhecida deste elemento químico. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, tá, que seria para Dalton somente uma bolinha, ele produz uma substância chamada de hidrogênio também. Só que essa substância é H2. Tá? Ou seja, são duas bolinhas interagindo entre si, duas bolinhas idênticas de hidrogênio, tá? Juntas, e bilhões dessa formam a massa de substância conhecida como hidrogênio. Não é apenas um conjunto de dois hidrogênios que vai formar a substância hidrogênio. São uma infinidade desses conjuntos, desses pares que vai formar a substância hidrogênio. Tá? Nitrogênio é a mesma coisa. Tá? É uma bolinha um pouco maior que o hidrogênio, certo? E a substância mais conhecida dela também é conhecida como nitrogênio, formada por pares desses átomos de nitrogênio. E assim vai. Aqui são 8, né, como mostrado na aula passada, aquela imagem. O ferro já é produzido, a substância ferro, já é formada por vários átomos de ferro independentes, né? No caso de se for um gás. Iodo também são pares e alumínio também. Quando são sólidos, isso aqui estão mais juntos, né? Tanto no alumínio como no ferro. Ok? E como eles são formados, né? Essas substâncias aqui, todas elas são formadas pelo mesmo tipo de elemento químico, isso é chamado de essas substâncias são chamadas de substâncias simples. Por que é simples, professor? Porque eles têm o mesmo elemento químico que o formam. Aqui só tem enxofre, são 8 enxofres, é um conjunto de 8 enxofres. Né? Aqui são pares de oxigênio, aqui de nitrogênio e hidrogênio. Só tem o mesmo, tá vendo? O mesmo tipo de átomo. Então, aqui a gente diz que formam o quê? Substâncias simples, tá? Como mostrado aqui embaixo. E aí temos também a substância conhecida como substâncias compostas. Tá? Substâncias compostas são aquelas substâncias, tá, que são formadas por mais de um tipo de átomo, como a água. H2O. Tem átomos de hidrogênio e oxigênio formando essa substância. Tá? Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio combinados, formando, né, vários desses formam a substância água. E todos esses aqui são substâncias compostas, porque tem mais de um tipo de átomo. Carbono e hidrogênio. Isso aqui tem 4 tipos de átomos diferentes. Aqui tem 2. Aqui tem 3. Tá? Outra coisa interessante é que essa representação a gente chama isso aí de fórmula química. Tá? Que é uma forma de dizer ou de representar uma substância. No caso, a água, ela é representada pela sua fórmula química H2O, que é o quê? É a quantidade de átomos que existe na sua molécula, certo? Molécula, que é a menor parte dessa matéria que representa essa substância, tá? Então, ácido sulfúrico, por exemplo, é representado pela fórmula química o quê? H2SO4, certo? Outra coisa que eu tenho que enfatizar para vocês é que a representação de átomos ela pode ter duas letras, né? Como no Al, que é o alumínio, pode ter duas letras. Não pode ter mais de duas, no máximo 2 letras. Sendo que a última letra ela tem que ser necessariamente minúscula, tá, gente? Se for maiúscula,
estamos falando de dois átomos diferentes, como está escrito aqui, ó. NH, duas letras maiúsculas. Isso significa o quê? Que são dois átomos diferentes. Aqui é nitrogênio e aqui é hidrogênio, tá? A mesma coisa aqui, OH. Não é um átomo só, são dois átomos diferentes. Como você sabe, professor, a letra é maiúscula. Então aqui é oxigênio e aqui é hidrogênio. Já o Na, ele é um tipo de átomo só, porque a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Na é sódio, tá bom? Então aqui está exemplificado uma substância composta. Por que composta? Porque a sua molécula, o seu constituinte, tá? Os seus constituintes são formados o quê? Por pelo menos dois tipos de átomos diferentes. O anteriormente que a gente viu são o quê? Substâncias simples. São os seus constituintes nas substâncias simples são formados pelo mesmo tipo de átomo. Como a gente viu anteriormente, o mesmo tipo de átomo ele é mostrado pelas cores iguais e tamanhos iguais, tá? Só para ilustrar a questão das cores. Lembrem que átomo não tem cor.